Oi, de novo. É a segunda vez que eu tô tentando gravar a parte desse vídeo. Desde o último corte, eu acho que foram uns 2 dias. E desde o último vídeo, de fato, eu não faço ideia de quantos dias foram. Acho que foram umas 2, 3 semanas. Enfim, a data de postagem, pelo menos da maior parte desse vídeo, vai ser do mesmo dia que ela foi gravada. Não sei que tenha sido perto da meia-noite. Enfim, não foi muito longe. Não foi muito longe. E eu tava deitado na cama do primeiro corte porque eu consegui a incrível façanha de, em um sanduíchezinho oleoso da faculdade, pegar a virose da mosca. Que ninguém mais pegou, mas eu peguei. E um dos maiores efeitos da virose da mosca é diarreia. Fudida, ferrada, tipo quase infecção intestinal. Esse é o nível da diarreia. Enfim, nocautia você. Eu quase fui no hospital, quase baixei no hospital. E não de cagar. E de febre. É uma febre, sabe, aquela sensação térmica inferno, sabe? Você sente frio, mas você queima, aquela coisa. Você fica tão quente que você começa a queimar, começa a incomodar o tanto que você tá quente, começa quase a doer, só que tudo te dá frio. É tipo isso. Você tá pegando fogo de repente, parece isso. Você tá no frio do inferno do Dante, mas você tá pegando fogo. Uma chama preta, sabe? Tipo isso. E eu tava sentado nesse instante, na privada, e eu tenho muito esse costume de ficar falando sozinho. Eu falo muito sozinho. E quando eu falo sozinho e eu não tô na frente de uma câmera, o meu discurso é perfeito. Ele é coerente, ele é cheio de hipertextos, ele é cheio de parênteses, ele é cheio de interlúdios que se concatenam muito bem, que se ligam muito bem, muito fluidamente uns aos outros e segue o assunto. E, nossa, é um raciocínio que é articulado de uma maneira, sabe? Tipo, o nível de articulação de uma centopeia, que é o que eu falo. Tudo fluido, sabe? Acu, transparente, perfeito. Só que quando eu ligo o cara de uma câmera, parece que porque eu falo sozinho, meu cérebro pensa, você vai falar agora pra quê? Pra quê? Enfim. Aí eu tenho que fazer força pra ficar cavando o que tá aqui dentro e trazer de volta. Mas enfim. Mas desde o último vídeo, aquilo que eu tentei elaborar no vídeo passado, não foi embora. Não foi embora. Se não me engano, aquele vídeo eu gravei antes do começo das aulas. As minhas aulas voltaram no segundo semestre de medicina. Começaram dia 5, então essa foi a primeira semana de aula. E eu tô tentando gravar esse vídeo agora, segunda de carnaval, porque quando as aulas voltarem com força, muita coisa vai ter que mudar, e de uma vez. E isso também se acumulou, isso também se amontoou a várias outras coisas que estão mudando de uma vez. E cujos efeitos não posso fingir que não existem. Posso bancar o 29 para 30 anos que pensa, é assim mesmo, é a vida. Finja naturalidade para coisas que você nunca sentiu. Você ouviu dos outros, mas você nunca sentiu. E é óbvio que quando acontece com você, significa muito mais do que quando você escuta. É óbvio que sim. Então eu não vou fingir que não é o caso. Eu acho que eu falei no vídeo passado que a minha irmã, mais velha, da primeira vez que eu tentei gravar esse vídeo, eu acabei misturando tudo, eu acabei falando o nome dela de verdade, então vou chamar ela de Irma. Porque o outro pseudônimo dela era idêntico ao nome, então eu ficava trocando, enfim. Não quero expor ninguém aqui, né? Então, vamos tentar não lavar roupa suja aqui nesse canal, né? Nem porque eu tenho plano de saúde, aqui em casa a gente tem máquina. Então vamos tentar não. Tentemos não. O pseudônimo dela é Irma, né? Enfim. Irma minha, vai viajar pra Irlanda próximo mês. Ela vai morar lá, parte do próximo mês, acho que é dia 7. 5, 7 ou 9, no começo do mês. Ela vai se mudar permanentemente pra lá, né? Permanentemente pra lá. Eu pensei, caramba, essa talvez seja, né, quando a gente for se despedir, né? Porque em questão de convivência, em questão de, nossa, você vê a pessoa no dia a dia, isso não existe há um bom tempo. Mas talvez quando a gente for se despedir, essa seja a última vez que eu veja ela em possivelmente anos. E se ela voltar algum dia, o que eu não duvidaria se ela não fizesse. Enfim, francamente eu não duvidaria, mas vai lá. Eu, caramba, isso é uma coisa tão drástica, né? Fora eu ter entrado na faculdade, isso depois de eu ter largado o meu curso anterior, que no vídeo passado também falei. Então nesse vídeo eu vou fazer esforço para não dizer
qual foi a faculdade que eu fiz. Esquece, se eu falei, tá? Você esquece, deleta da cabeça. Eu não falei, você não sabe qual foi a que eu fiz essa medicina. Não sabe. Acha que sabe, mas não sabe. Não sabe. Enfim, desde que eu larguei a outra faculdade, na verdade é outro curso que eu fazia antes de fazer cursinho pra entrar em medicina. Coisas que acontecem na sua vida e que às vezes você faz, mas os efeitos dos quais partem de você como ondas tão grandes e tão redefinidoras que você fica tipo, cara, não fui eu que fiz isso. Porque, não, rola uma dissociação, sabe? E principalmente quando essas ondas, elas turvam tudo ao teu redor tão de uma vez que é uma coisa meio, sei lá, esquizofrênica, meio estrábica, meio, sei lá, meio, cara, tudo tá, parece que tudo tá se dissolvendo, parece que tudo tá se reajustando de uma maneira muito primordial, muito, caramba, tá tudo virando outra coisa, muito rápido, mas não tá. O processo disso já estava se seguindo há um bom tempo, você que não via, ou não queria ver. Não queria ver, mas que não via, né? No meu caso, pelo menos. A minha irmã indo para longe, já estando longe aqui há muito tempo, mas em termos ontológicos, digamos assim, temos concretos e literais, indo para longe, outro hemisfério, outro continente, para ficar lá. A minha avó ficando cada vez mais doente, declinando mesmo, sabe? Começando a ir. Como eu sempre tive acostumado a ver meu avô, desde que eu me lembro. Desde que um resto dele mesmo. Ver isso começando a acontecer com a minha avó. Aceitando certas coisas em relação à minha mãe. Do tipo, uma das coisas que mais me ofendiam. E uma das razões para esse vídeo também. Além de Bibi não se presta mais assim a minha psicóloga não remunerada, escutar os meus áudios de até 5 minutos. Esse canal deve muito a Bibi se dar um mínimo de respeito, né, e impor limites. Mas também, uma das coisas que mais me faziam com que eu me ressentisse com a minha mãe era o fato de que conforme você vai crescendo, e não só com a minha mãe, eu acho que todos os pais são assim, principalmente homens, né, pais, homens, mas mães também. E eu acho que elas são mais assim com os filhos, ou sei lá, com as filhas, enfim. Acho que nesse caso sexo não importa. É pras mães. Os pais eu já esqueci, mas enfim. Eu sou suspeito pra falar. Mas conforme os filhos vão crescendo, eu acho que os pais eles vão deixando cada vez mais claro que eles têm obrigações a cumprir com os filhos. Até eles serem independentes, até eles serem self-reliant, sabe? Até eles serem autossuficientes, conseguirem se sustentar. Até esse ponto, eles têm obrigações com você. Só que existem certas demandas que os filhos têm, isso aí já vai de temperamento, vai questão de conversa, vai questão de afinidade, vai questão de um interesse que os pais podem ter ou não por o que você tem a dizer, que às vezes eles não estão nem aí, e não estão. Conforme você vai crescendo, a impressão que eu tenho, com base na minha experiência particular, é que minha mãe, pelo menos, ela foi deixando cada vez mais claro que, olha, a minha responsabilidade primordial, eu nunca falhei em cumprir. Agora, tô muito interessado em ouvir o que tá acontecendo na tua vida agora. Eu prefiro ficar mexendo no Instagram, sabe? Porque eu não ouvi nada do que tu falou, porque eu tava vendo aqui um vídeo da Paula Oliveira, sabe? Esse tipo de coisa me ofendia e me irritava profundamente. Só que eu comecei a aceitar. Há não pouco tempo, inclusive. Mas o que sempre me ofendeu, eu acho que até me ofenderia ainda, e que também deve à existência desse canal, né? Esse canal deve à existência é quando a minha mãe falava, quando eu tava tentando falar pra ela, desabafar com ela alguma coisa profunda dentro de mim. E ela virava pra mim e falava, meu amor, quer que eu arranje um psicólogo? O plano cobre. Você tem plano de saúde pra isso. Você quer que eu arranje um psicólogo? Porque eu acho que você precisa, eu acho que você precisa elaborar muitas coisas. Enfim, veja bem, no começo eu até enchia bastante o saco da minha mãe, queria conversar por horas e horas e horas, e entrar em filigramas sobre coisas que ela não era obrigada a ouvir de fato. Sempre fui muito mal em fazer amigos. Então eu fui aquela pessoa, sabe, quando o pai, ele tenta fazer com que o filho seja amiga dele, sabe, no caso quando a mãe tenta fazer com que o filho ou a filha sejam os amigos deles, eu tentei fazer isso com a manhã. E ela falava, cara, não, só não. E no começo eu forçava bastante a barra em relação a isso, só que depois eu comecei a ser mais comedido. Mas ainda assim eu queria insistir em entrar em assuntos profundos de dentro de mim, sabe, eu queria contar pra ela coisas sombrias até, sobre, enfim, coisas que eu sabia que ela podia não gostar muito de ouvir, mas que eu queria que ela soubesse. E eu comecei a ser muito comedido, eu comecei a me editar muito. Não só pra Bibi, mas também pra minha mãe. E tem um pouco mais de bom senso, sabe? Tem um pouco mais de noção. Tem um pouquinho mais de diplomacia. Enfim, organizar um pouco mais meu discurso.
E não mudou, isso não mudou. Eu sei que a minha mãe me ama, eu sei que a minha mãe me ama, e eu amo ela. Óbvio que sim. Lógico que sim. Mas isso também tem limites, sabe? A função principal dela, ela nunca deixou de exercer e nunca vai deixar. Mas eu acho que faz uns bons anos que talvez eu precise de amigos. Fazer amigos. Nutrir amigos, é uma coisa que eu não consegui fazer. E que sua mamãe talvez não seja sua amiga. Eu ia organizar um pensamento todo concatenado em relação a isso, mas cara, pra quê? Essa questão talvez seja só isso. Já que eu não tô me conversando com um psicólogo, então por que, né? Enfim, vai pagar alguém pra me humilhar, por que eu não faço isso mesmo na frente da câmera, né? Pra internet ver. Por que não? Foi uma ideia tão boa, né? Enfim. Enfim, mas em minha defesa, eu deixei de ser aquele sem noção há um bom tempo. Há um bom tempo. Só que ainda assim, nem sempre os seus pais têm interesse em relação ao que você tem a dizer. Nem sempre as pessoas que te amam gostam de você no sentido de, nossa, como amigo e tal. São relações bem específicas. Relações bem específicas. Minha questão com a minha irmã, inclusive, é que nenhum dos papéis, nem dos tipos de convivência, como a irmã mais velha, aquela que ralha, mas que ajuda, que tá lá, que se importa, nem isso. Nem o papel oficial, sabe? Nem isso. Mas minha mãe nunca deixou de ser minha mãe. Ela também me fala, não poucas vezes, que, cara, eu só sou tua mãe. Eu não sou sua psicóloga. Quer uma psicóloga? Não. Eu não quero. Tá, mãe? Quero não. E tá. Tá bom. Qual era o meu ponto, meu Deus? Pra não ficar parecendo que eu só queria passe pra grande família e cutucar minha mãe no YouTube. Queria não, viu? O ponto é que desde que eu entrei na faculdade de medicina, tudo que não podia ficar onde estava saiu do lugar. Bibi foi pra Recife fazer a faculdade federal dela, curso por Rita. Ela é um crânio, sempre foi um crânio. Shalom continuei estudando pra entrar em medicina. Super ocupado, professor particular. A ajuda na família dele. Não pode ser mais imaturo comigo. De certa maneira, os dois cresceram além de mim. Eles adultaram mais, enquanto eu não. Minha irmã, que há muito tempo é uma conhecida com quem eu tenho uma relação sanguínea e algum passado, mas se tornou uma, vou dizer nem estranha, mas em certo sentido sim, que a gente não tem intimidade há um bom tempo. Mas se tornou uma conhecida há um bom tempo, enfim, ela indo embora e eu percebendo quão pouco impacto isso faz em relação às outras coisas e o quanto isso sim me afeta. A ausência me afeta. A ausência presente me afeta. O fato de que um oceano, um hemisfério, a distância de um continente consegue ser quase que perfeitamente equivalente a você conviver mês e mês com uma pessoa. Isso quando eu morava com a minha avó. Isso é, por extensão, eu morava com a minha irmã, ela mora com a minha avó. Isso por extensão consegue ser equivalente a você topar com uma pessoa na mesma casa todos os dias. E às vezes semanas que nem isso acontecia e vocês dois não falarem nada um pro outro. Você cumprimentaria como se visse na rua. E só. Tipo, esse nível de distanciamento, esse nível de awkwardness, sabe? Esse nível de... sabe? Isso sempre me incomodou. E eu sempre me convenci de que eu tava só reagindo. Eu tava só reagindo à atitude dela. E que a culpa era toda dela, enfim. Eu nem questão de me vitimizar, porque há muito tempo eu já aceitei que não é só porque você sofre bullying que você é um coitadinho. Que você é uma pessoa boazinha. Não. Faz um bom tempo que eu não tenho mais esse complexo de vítima. Eu acho uma das maiores misérias em que uma pessoa pode se meter. Porque a pessoa é miserável e ela é insuportável. Aquela pessoa que sofre porque se faz sofrer e
provoca os outros a fazerem ela sofrer, sabe? Esse tipo de pessoa. Eu não suporto ter por perto. E já fez com que eu não suportasse me ter por perto. Meses e meses, anos e anos a fio. Enfim, que bom que a gente muda, né? Pelo menos isso é bom. Certas coisas morrerem. Eu tava no banheiro cagando, literalmente. Lembra? Onde tô me recuperando de diarreia. E eu comecei a falar na frente do azulejo. Falar pra mim mesmo. Eu deixei de seguir a minha irmã no Instagram. Ela me segue, mas eu não tô interessado em ver o que vai acontecer na viagem dela. Eu tinha medo, e eu assumi isso pra mim mesmo, hoje, em voz alta. No banheiro, nos azulejos do banheiro. Que eu tinha medo de estar assim, só porque eu sentia inveja da oportunidade que a minha irmã tava tendo. Europa, pegar uns gringos, falar inglês, primeiro mundo. Assim, não era só inveja, não era só caramba, essa cretina conseguir essa oportunidade enquanto eu tô aqui no Brasil, do Borges, no terceiro mundo. Com essas pessoas que estão abaixo de mim, sabe? Eu tinha muito medo de pensar esse tipo de coisa. Como que era meio que o que eu pensava quando eu era menor. Em minha defesa antes da adolescência, né? O senso chega em algum momento. Demora pra ele ficar bom, mas ele chega. Eu tinha medo disso. E eu tinha medo de que eu fosse me sentir desconsolado, como eu já me senti na minha adolescência, tipo, quando eu não tinha amigo nenhum na escola, eu era ainda pior em fazer amigos do que eu sou hoje em dia. Eu era realmente sozinho, sabe? Você ir pra escola meses e meses e você não ter ninguém pra conversar. Aí ainda por cima tem uns babacas imbecis lá que enchiam meu saco. Eu era um alvo fácil, eu tinha um alvo na minha testa de fato, ó. De fato. Eu era uma piada pronta. Magro, aviadadinho. Eu li a trilogia Todas as 50 Tontes na biblioteca dessa escola. Eu levava os livros pra ler lá. Eu achava um barato. Ai, nossa, era um barato. E ao mesmo tempo que eu era essa pessoa coitadinha, entre aspas, o que me ajuda, na verdade, a não odiar a minha irmã, eu querer cuspir na cara dela, ainda que tem os rompantes, né, e como no vídeo passado, morder a cara dela toda que nem um cachorro, ainda que esses rompantes venham, são só rompantes. É que, infelizmente, eu herdei meu temperamento do meu pai, então, mesmo quando eu era essa pessoa mais fradinha, mais timidazinha, eu era extremamente egoísta, extremamente autocentrado, extremamente covarde, só não importava comigo mesmo. Eu não conseguia ser livre. Me comparava o tempo todo, me sentia péssimo o tempo todo, sentia inveja e raiva o tempo todo. Eu era um pequeno homem de subsolo. Tudo bem você ser assim quando você é pré-adolescente, enfim, ou criança. Só que isso começa a incomodar quando você chega perto dos 20. Começa a ficar bem feio. Que bom que isso mudou, né? Bibi me ajudou muito nisso. Bibi, minha primeira de coração, minha amiga, talvez a única que eu tenho de fato ainda, né? Shalom também, mas Bibi não se compara. Foi a que me ajudou a sair dessa lama, desse pântano. Não raro na mar, né? Não poucas vezes na mar. Me tirou daí. Foi a irmã mais velha que eu não tive. Que eu ainda não tenho. Eu não vou dizer que, ai, tudo bem, minha irmã não ter sido. Tudo bem o caralho. Claro que isso me machuca. Mas o que é que eu vou fazer? Ela tá indo se mudar pra Irlanda. Talvez não volte mais. E por que é que eu tenho que me convencer de que isso é uma coisa ruim? Não é como se eu fosse fingir que minha mãe teve 2 abortos ao invés de mim e eu fui o que sobrevivi. Eu fui o único que vingou. Não foi o caso, né? Fui eu e minha irmã. O outro não vingou, né? O primeiro que ela teve. Não é isso. Não é você deserdar a pessoa. Enfim. Mudar o seu tipo sanguíneo. Não é isso. Muita coisa pode acontecer. Que vem aproximar a gente. A situação, a necessidade aproxima muitas pessoas. E a família importa
Às vezes só em determinadas circunstâncias a família importa. E é o quê? Não tá tudo bem, mas é o quê? Não está tudo bem. Não está sempre tudo bem. Mas também não tá tudo mal. É o quê? Tá tudo marrom mesmo. Tá tudo meio pombo, meio merda. A vida é assim. Tipo, por que eu tenho que me convencer de que eu me importo tanto assim? Teve uma época em que eu cheguei a tentar. Veja bem, nem isso eu consegui fazer. Nem isso. Ela se dignou a fazer, mas vai lá. Mais ou menos nos meus 16 para 17 anos, acho que quando eu ainda estudava no Batista, a minha última escola, no meu último colégio, onde eu cursei o ensino médio, no segundo ano, no segundo para o terceiro ano, eu comecei a me preocupar. E eu falei, cara, eu vejo o relacionamento que a minha mãe tem com os irmãos dela, que é uma coisa tão, tão fria, tão distante. Quando eles brigam é tão feio. Eles realmente parecem desconhecidos com a mesma mãe, sabe? Um se junta pra fazer a caveira do outro. Eles brigando por dinheiro desde que o vovô morreu. O olho grande em cima do que a vovó ainda tem, porque ela tá viva, mas aquela coisa, né? Família, herança. As pessoas são muito nojentas, bicho. Todo mundo. Não tô me excluindo disso, não. Mas eu vejo a relação que a minha irmã tem, que a minha mãe tem com os irmãos dela. São 5, falei da minha mãe. 3 mulheres, 2 homens. Mãe é a mais nova. Olha os paralelos aí. Tanto quanto apavorantes. Naquela época eu pensei, cara, eu não quero ter essa relação com a minha irmã. Eu não quero ter essa relação com a irmã. Irmã. Mandei mensagem pra ela no WhatsApp. Eu falei isso na frente de manhã, até porque eu queria que todo mundo servisse de testemunha. Eu queria que todo mundo servisse de testemunha, porque eu pensava, eu tô aqui pra bancar a Cassandra. Então que todo mundo pelo menos me escute. Se vai estar tudo errado, que todo mundo me escute. Vocês saibam que eu já via esse trem indo pro brejo, essa vaca indo pro brejo. Eu já vi o penhasco assim de distância. Eu via aquela catarata, sabia que eu ia cair nas pedras, sabia. Então, para que vocês não venham me falar que ninguém sabia, eram todos muito jovens, todos muito imaturos, a gente não tem como saber. Eu sabia. E vocês todos vão saber. Então, naquela época eu falei, eu sei que tem alguma coisa errada. Lara. E Irmã. Tem alguma coisa errada. A gente não se entende mais. A gente não conversa mais. Era pra ser nós dois contra o mundo, caramba. Desde que meu pai morreu, que a gente se mudou pra cá, com a minha mãe, pra vovó. A gente morava na casa dos meus avós, há pouco tempo atrás, até pouquíssimo tempo atrás. Era pra ser nós dois contra o mundo, cara. O que foi que aconteceu? Quando foi que eu deixei de importar? Quando foi que tu precisou? Quando foi que tu parou de precisar de mim? E por que é que tu nunca se importou quando eu precisei de tu? Eu sou um chorão, viadinho isento, porque eu queria ter alguém com quem contar. Eu queria ter, sei lá, de fato, não só uma irmã mais velha, uma irmã mais velha, mas um irmão mais velho no geral, sabe? Tem alguma coisa errada, bicho. Esse tipo de dinâmica não é normal, ou pelo menos não faz com que eu me sinta bem. Era pra gente ser mais próximo, pra gente ser mais unido, não era? Eu banquei vovó, a vovó sempre reclamou isso em relação a gente, eu sempre fiz ouvidos mucos e fingi que não importava, mas aquela ali foi meu estopim. E eu me lembro que Irmã se trocou no quarto e começou a me mandar um monte de mensagem, tipo, eu te amo, mas eu sei que você tá pronto, que você não precisa mais de mim, você pode ir viver sua vida e ser feliz. E ela fez um dramalhão mexicano ridículo, que eu sabia que não era como ela assistia. Eu posso estar errado, mas puta que pariu. Se eu tô errado, eu não conheço a irmã mais velha, eu não conheço ela. E sabe, ela não quis conversar comigo, ela falou, é isso, nossa relação é isso. Estou muito triste, estou chorando aqui, mas é isso. Eu não posso lidar com você, não posso dar o que você precisa, então é isso. Siga a sua vida. Esse drama todo, sendo que a gente vivia na mesma casa, a gente nunca conviveu naquela casa. Melhor, eu não consigo nem contar, não consigo nem extremar, eu não consigo especificar, acertar, precisar exatamente o ponto, né, em que ela começou a ficar só no quarto dela e agir como se ela morasse sozinha. E a casa fosse só o que ela precisasse pra comida e pra limpar o quarto dela. Enfim, eu não sei que ponto isso começou a acontecer. Mas até naquele estágio, naquele nível, digamos assim, aquela lista tava bem absurdo pra mim. E eu queria ajudar a resolver isso. Só que eu recebi o que é? Sei lá, eu devia pelo menos pensar, nossa, ela teve a consideração de pelo menos dar uma de atriz e fingir que ela se importava. Só que isso me deixou puto e magoado. E eu comecei a
tentar me convencer de que não importava, e era isso, eu era sozinho, e um dia eu ia se arrepender disso, e eu queria ver ela sofrer, e nossa, que vaca desgraçada que eu tinha como irmã mais velha, né, que maldita, pra não xingar ela de coisa pior, porque sim, eu xingava ela de coisa pior. Eu nunca poderia me considerar um feminista, nunca, nem porque eu convivi com uma mulher. Eu desafio um homem a ser feminista, a não ser que ele queira comer essa mulher. Porque ainda que ela seja tua mãe, tu sabe que ela tem defeitos também, que ela é complicada. Você sabe muito bem que, além dela ser mulher, ela é uma pessoa. E que ser humano é complicado, não importa o sexo. Enfim, mas mulher pra mim tende a ser mais complicada. Enfim, é uma opinião de um homem, logo sou suspeito. Enfim. Talvez seja a quinta vez que eu falei isso, mas eu vou voltar a esse ponto. Enfim. Desde que eu entrei na faculdade de letras, muitas coisas que já estavam ali começaram a não se permitir mais ser ignoradas. Começaram a sair. Não só em vídeo, mas na minha cabeça mesmo, das minhas atitudes. Eu comecei a cansar, sabe? Cansar. Não é nem a explodir ou fazer cena, ou brigar à toa, ou bancar o rebeldezinho, nem nada. Ou porque, nossa, agora eu não sou mais desde logo sexo, drogas e rock and roll. Não é nem isso. Eu acho que o Grindr nem tem, né? Veja bem, eu nem toquei no Grindr ainda. Porque essa foi, pra mim, um dos, vou dizer marcos, mas um dos limites que eu ultrapassei. Que eu tinha pra mim que eu não queria ultrapassar, mas eu ultrapassei. Enfim. Mas não foi nem isso. Não tem nada a ver com a minha sexualidade. Que durante muito tempo eu achava que era o maior drama da minha vida, só que não. Comecei a aceitar que certas coisas não estavam certas. E que certas coisas você não consegue evitar, ainda que você saiba exatamente para onde elas estão indo. Você pode fazer a sua parte. Coisa que eu nem cheguei a fazer tanto assim, porque veja bem, eu forcei essa DR pra cima da minha irmã, falando que eu me propunha a ser a ponte entre nós dois. E, se eu não me engano, se não me falha a memória, eu posso estar errado, mas se me falha a memória, ela até começou a deixar a porta do quarto dela mais aberta. Ela começou a passivamente se abrir para que eu fosse até ela. Só que até aquele ponto, ainda que eu não assumisse para mim mesmo, eu já estava tão ressentido, tipo, cara, por que eu tenho que ir atrás? Eu sou mais novo, amiga. Você é mais velha. Sabe? Eu não tenho confiança em falar para você o que eu me obriguei a falar todo o tempo. Nós não temos mais intimidade alguma. Você quer que eu chegue pra você e fale o quê? Sabe? Era sempre aquela posição de vamos ver o que é que tu faz. Vamos ver o que é que tu faz pra resolver o que tu acha que é um problema. Vamos ver. E tipo, ela cansou de esperar e ela voltou a fechar, a trancar a porta do quarto e ficar lá o dia todo, enfim. E francamente eu não me arrependo de não ter ido adiante. Porque naquele ponto, ainda que eu não tivesse disposto a admitir que eu não sou um anjo de candura e nem uma vítima, em todas as circunstâncias, e que não é só porque minha irmã é complicada pra cacete, que eu também não sou, faz sentido a gente ter irmã, a gente ser irmão, a gente tem um gene bem parecido, né? Enfim, pecados do pai, né? Até o que não presta passa adiante. Eu já falei isso no vídeo passado. Não é questão de você imitar a natureza e ser tão inclemente e cruel quanto ela. É você aceitar que ela existe, não lutar contra ela, mas também não ir na toada dela, não ir no embalo dela, não obedecer a ela. Não é soltar os meus cachorros pra cima da minha irmã, ou agir como se ela não existisse. E entrar numa competição inútil, infrutífera, na qual eu iria perder, sobre quem é mais frio e quem se importa menos com quem. É sobre você olhar pra aquela pessoa. Cara, faz tanto tempo que não é nada mais do que uma ausência. Quase uma desconhecida que você tem dentro de casa. E você trata ela exatamente como ela é. Eu devia ter feito isso há muito tempo. Talvez a minha covardia tenha me feito só perceber isso agora que ela vai embora. Possivelmente para sempre. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado. E tipo... Esse vídeo nem era pra ser só sobre a minha irmã. Quando eu tava cagando do banheiro, eu não tava falando só sobre isso. É só a maneira como tudo, isso incluso, nem isso ficou isento, da forma como tudo começou a mudar
tudo começou a progredir, não a evoluir, não a melhorar, necessariamente, mas a seguir, a continuar sendo, a ser até se tornar outra coisa, gradientemente. Eu comecei a acompanhar essa metamorfose invisível, translúcida, mas que às vezes, se você fizer bem muito silêncio, você consegue ouvir, sabe? Ela estalando, sabe? Ela se mexendo ao seu redor, sabe? Ela se tornando, ela vindo a ser. E isso que eu ouvia no silêncio começou a se tornar ensurdecedor, até que eu abrisse a boca e falasse, ok, está acontecendo. Eu não sou mais adolescente há um bom tempo. Eu não sou exatamente um adulto, mas sou um jovem adulto. Não é questão de a vida exige de você certas posturas. É mais do que isso. É que até você começa a exigir de você mesmo certas posturas. E até você mesmo começa a cansar dos mecanismos de defesa que você erigiu para se esconder atrás. Eles começam a aparecer correntes. Não muros, mas correntes. Você começa a ficar maior do que eles. E, cara, nem que você não faça isso de estopim, nem que você não chegue ali a rombe, mas você simplesmente hoje derruba. Nem que seja devagarzinho. Você percebe que, eu passei por eles. E eu não morri. E tudo não acabou. E eu não fiz uma loucura. E eu não tenho nenhuma DST. E eu não tô usando nenhuma droga. E eu não consegui perder todos os amigos que eu tive a sorte de quase que por osmose conseguir ter. Shalom e Bibi. E outras pessoas que eu conheci no Batista, né, no meu colégio. Antes de me formar e entrar no cursinho, enfim. Sei lá, quando você... Isso foi uma coisa que eu sempre invejei na minha irmã, porque ela sempre teve essa noção, uma coisa meio loli vômito, sabe? Aquela coisa de você ter uma noção de quem você é desde muito cedo. Mulheres são assim. Eu acho que talvez mulheres sejam tão intratáveis para homens, porque a gente é muito a gente é muito mais imaturo e elas são muito maturas desde muito cedo. E talvez mães consigam se obrigar a ser anjos de candura ou a performar certa docilidade, mas de resto, não, mulheres em geral não se dão o trabalho de serem doces e amigas com você, principalmente se elas verem você abaixo delas. Por isso que faz um bom tempo, um pouco mais na verdade, de eu conseguir me desvencer da minha mãe, de eu conseguir parar de achar que ela é Deus, ela faz um excelente tempo que eu parei de idealizar o sexo feminino. É gente. São pessoas. Enfim. A minha irmã, segunda vez que eu falo isso no vídeo, né? A minha irmã sempre teve essa noção de quem ela era, por mais quebrada que ela fosse. Inclusive, é uma coisa que na nossa família sempre se falou sobre ela. Sempre se excusou tudo que ela fazia com isso. Não, ela é quebrada, ela é complicada, ela é sequelada, bichinha. Sofreu tanto. Se a gente não tivesse vindo da mesma mãe que do mesmo pai, né? Às vezes, até minha mãe esquece disso às vezes, mas enfim. Mas esse pessoal esquece que o que é quebrado corta. O que é quebrado fura. O que é quebrado machuca quando você chega perto demais. Quando você não tem cuidado, quando você não sabe lidar. Eu demorei muito tempo pra amadurecer ao mesmo nível da minha irmã. Eu sempre tive muito abaixo dela. Não só dela, Bibi também, até Bibi. Enfim, eu sempre invejei isso na minha irmã, dela ter muita noção de quem ela era. Por mais complexos que ela tivesse. De fincar o pé. De dominar as situações. Uma coisa que eu nunca achei que eu era capaz de fazer. Até muito pouco atrás. Isso foi até muito pouco tempo atrás. Tipo, aquela coisa meio macabeia, sabe? Que eu meio que entrei em choque quando eu pensei, caramba, eu não preciso ser uma nordestina, mendiga, pobre pra caramba do Rio de Janeiro pra me sentir exatamente do mesmo jeito que ela. Sabe? Tipo, nossa, eu existo. Isso quer dizer alguma coisa. Sei lá, cara, até os meus 20 anos eu achava isso meio que um tormento que eu tinha que aturar e fingir que não me importava, mas que enfim, era uma dor de dentro que ia durar até o tempo que eu morresse, sabe? O fato de eu existir, o fato de eu viver. Vida é dor, tente não chorar. E é isso. Faça o mínimo possível, deixe com que o mundo passe por cima de você, porque é só o que você consegue fazer. Se você tentar lutar, meu amigo, você vai acabar morto. Era basicamente o que eu pensava. E eu não tinha muita noção de self, eu não tinha muita noção de quem eu era, eu não tinha conseguido integrar todas as partes de mim em um todo que fosse coerente a ponto de eu conseguir aceitar até o que eu não gosto e pensar, isso daqui é meu território, isso daqui é meu reino, é o meu templo. Eu tenho que defender esse caralho, porque talvez eu só tinha isso de fato, sabe? E defender isso aqui de todo mundo, minha mãe inclusa, minha irmã Zitia inclusa, Bibi às vezes inclusa, até dos meus amigos, sabe?
Não vou dizer inimigos, porque eu nunca cheguei a ter inimigas. Eu tive bullies que eram pessoas meio, sei lá, oportunistas, elas não perdiam a oportunidade. Mesmo porque eu não falei à toa antes, já falei acho que várias vezes, que eu tenho um alvo na testa. Meu Deus do céu, eu era um alvo ambulante, não tenho um alvo na testa, eu era um alvo ambulante. Então vai lá, eram pessoas empreendedoras, na verdade, eu não tive bullies, eu tive pessoas empreendedoras, elas não iriam perder a oportunidade de pisar no cachorro morto, que todo mundo também pisava. Então, e vai lá, eu tô sendo meio dramático, não é como se todo mundo prestasse atenção em mim pra me bulinar, sabe? Eu sempre fui tão invisível, até pra mim mesmo, até muito pouco tempo atrás. Um pouco antes de eu entrar na faculdade de medicina. Quando eu entrei na faculdade de medicina, isso ficou impossível de ignorar. Tipo, cara, se alguém... Porra, meu amigo, tu é alguém, cara. Age de acordo. Sabe? Para de se evitar. Aceita que tu tem um reflexo. Aceita que você não gosta do que você vê sempre. Ou quase sempre. Sei lá, tenha um pouco mais de empatia pelos outros, sabe? Olha para as pessoas que têm uma situação mais complicada do que a tua. Olha de verdade para elas. Você precisa meio ler um livrinho poético, com lispecto na capa, para você tentar entender que pessoas em situações complicadíssimas, mais complicadas do que você, vivem muito melhor do que você nas circunstâncias delas. Tipo, esse tipo de consciência, isso não veio nem como uma vergonha, isso não veio nem como uma exortação, ou como uma culpa, ou como, sabe, o meu superego falando, nossa, cara, você é um lixo, você não presta pra nada, porque, nossa, olha essas pessoas, não é nem isso. Foi mais um questionamento existencial mesmo, do tipo, cara, essas pessoas vivem, apesar de tudo, elas vivem. Por que é que você não pode viver dignamente, se você pode? Quantas pessoas não podem? Eu não tô falando nem só de pobreza material, de pobreza espiritual também. Eu sempre tive a minha avó para comparar. Desde que minha avó morreu, a minha avó deixou de ter enredo. Ela se tornou uma coisa que se repete, ad infinito. Até literalmente nada. E agora ela tá começando a se esgotar. Agora, a repetição tá começando a acabar. Ela tá começando a se esvanecer na minha frente. Aos poucos, matar. Não é o meu caso ainda. Sabe, você compadeça dessas pessoas. Se você se sente parecidamente, se compadeça. Interaja. Tente fazer alguma coisa a respeito. Nesse sentido daquele negócio de, nossa, quando você se sente mal, tenta fazer uma coisa por alguém. Isso ajuda. Não só com a autoestima, mas faça com que você esqueça um pouco de você mesmo. E, cara, isso é um bálsamo. Isso é um bálsamo tão grande. É sério. Eu não tô falando nem de fazer caridade, de dar gorjeta pro mendigo, sabe? Fica na porta da tua escola, quando seus pais vêm pegar de carro. Nem isso. Ou quando você gasta R$8 pra pegar um Uber, que você podia muito bem andar a pé, enfim, dar aquele dinheiro pro mendigo, enfim, não é nem isso. É mais tipo, o mundo é tão maior do que você, mas aceite que você está nele. E as outras pessoas também são tão menores do que o todo, só que elas também estão neles, nele, no mundo. Elas são, independentemente de você. Independentemente de você, você também é, independentemente delas. Por que isso não basta? Por que isso nunca bastou? Por que só recentemente isso passou a bastar? Como isso nunca bastou? Como eu consegui chegar até aqui sem ter feito alguma besteira? Ou sem não ter feito o que eu precisava fazer? Como? Meu Deus do céu, como eu consegui chegar até aqui? E faculdade de medicina é um detalhe, tá? Ainda que seja particular, enfim, o vestibular da Estácio não é a coisa mais simples do mundo, não. Enfim, o vestibular da faculdade que eu faço, que não é a Estácio, eu inventei. Enfim, o vestibular da faculdade particular que eu faço não é fácilzinha, não. Enfim, para uma pessoa que não conseguia nem subtrair quando entrou no cursinho, vá lá, literalmente vá lá, não saber subtrair, nem dividir, e mal somar. Então, me surgiu um choque, uma dissociação, um estranhamento, não é dissociação, é estranhamento tão grande comigo mesmo, que eu comecei a pensar, cara, eu tô na pele de uma pessoa que existia, mas que não existe mais. Não só tudo na minha vida tá mudando, mas eu também. Eu também. E se brincar, isso já aconteceu há um tempo. Pouquinho tempo, mas aconteceu há um tempo. E agora que eu tô percebendo que, caramba, eu sou outro bicho na mesma pele, sabe? Isso gera uma libertação, mas isso não gera uma catarse.
Libertação mesmo, você só gera com ações em resposta a esses sentimentos. Nada de como você se sinta se compara ao que você pode fazer a partir do que você sente. Isso é outra verdade que eu tenho que aceitar. Tipo, os seus atos dizem muito mais a seu respeito do que aos seus pensamentos ou às suas intenções. Ninguém é obrigado a levar em consideração o que você sente ou o que você pensa. Nem sua mãe. E não raro, na maioria do tempo, na verdade, não é o que ela faz. Ou sua irmã, ou seu irmão, ou mesmo sua avó, ou seu avô, paternos e maternos. Conseguindo extremar as suas fronteiras, os seus limites, você começa a dar o direito das pessoas de terem os delas. E também você começa a, cara, não passa do meu, sabe? Não passa do meu limite. Para. Não. Isso vem tão fácil. Eu vi que tem gente que tem muita dificuldade de falar não, né? Ah, eu tenho muita dificuldade de falar não. Isso pra mim mudou de uma maneira tão absurda. Que sério. Às vezes eu tenho até medo de ser grosso, do tanto que eu não me importo. Sério, do tanto que eu não me importo. Porque tipo... a maioria das vezes o silêncio fala não pra você. Até ele fala não pra você. Por que é que eu tenho que falar sim sempre? E veja bem, isso não é nem ressentimento em relação ao mundo. Ele também vem. A raiva também vem. O ódio também vem. Eu já pensei várias vezes enquanto eu usava o gringo, do tipo, caramba, eu nunca vou deixar nenhum desses filhos da puta tocarem em mim. Por que eu tô aqui? Por que eu tô interessado nesses caras? Ai, meu Deus do céu. Sabe? Eu ainda acho que eu não tenho a mínima maturidade pra ter relacionamento. A mínima maturidade pra namorar. Eu mal tenho a maturidade pra trepar, pra transar. Eu nem vejo tanta graça assim. Muito mais pornografia. Muito mais pornografia. Mais rápido, mais prático, menos trabalhoso. E eu não tenho que me preocupar com o prazer de ninguém, só com o meu. Então tá vendo? Eu posso reconhecer que isso é uma realidade, isso é um fato. Tanto quanto lamentável, talvez, mas enfim. Não vou chorar por isso. Tem outras coisas pra chorar a respeito. Enfim. Acho que é mais uma questão de você tomar... de supetão. Só que nem tão de supetão assim. Ciência de você mesmo. Isso não quer dizer que você vai se amar. Se conhecer não é sinônimo de se amar. Não é. Para com essa ilusão de que, nossa, não tô me amando, então não tô me conhecendo, não tô me conhecendo de fato. Se conhecer tem muito mais a ver com o tanto de verdade que você é capaz de, primeiro, perceber. Isso é, você é uma pessoa burra. O tanto de verdade que você é capaz de elaborar. Não é enfeitar. Não é distorcer. Não é reorganizar, ressignificar, não. É captar. Não captar, não. Aceitar. Aguentar, suportar. É isso, no primeiro momento é suportar mesmo. Captar, suportar, sem desmoronar. Ou desmoronar, mas levanta. Levanta porque o chão é o limite, você não vai morrer por isso. Ninguém morre de dor do coração. Se mata por dor do coração, mas não morre. Enfim. Você suportar a porrada e você conseguir, aí, elaborar as porradas. E se vê como uma criatura ferida que não se torna um cordeiro só porque sangra. Eu tô batendo bastante na tecla do vitimismo porque é uma coisa que eu vejo muito hoje em dia. Uma coisa que eu ainda vejo na minha irmã. Uma coisa que eu acho mais difícil de perdoar ela. Eu acho mais difícil de perdoar ela. Uma coisa que sempre me impeliu a ter uma consciência até mais severa que o necessário sobre mim mesmo. Que é, a culpa não é só dos outros. Os seus traumas não foi você que fez. Mas é o seu dever, e só o seu dever, lidar com essa porra. Consertar essa porra. Inclusive, ela tem um psicólogo. Eu nunca quis ter um psicólogo. De repente, você consegue ver o efeito. Você consegue ver o efeito que um psicólogo tem, né? Ela tem um canal do YouTube, eu tenho. Enfim. Como ela que tá fazendo um vídeo desse. Eu tô, mas enfim. Foda-se. Enfim. Eu ainda vejo muito esse vitimismo dele, é a coisa que eu acho mais nojenta. Uma das coisas mais asquerosas que eu acho no mundo é uma pessoa fraca, cruel e vitimista. Uma pessoa self-righteous, uma pessoa que se acha a vítima do mundo e que ao mesmo tempo é mesquinha, tão mesquinha quanto aqueles que ela joga os defeitos dela em cima, sabe? Ela esparrama a sombra dela, esparrama os defeitos dela, esparrama tudo que não presta nela nos outros. Eu acho isso tão patético, eu acho isso tão baixo.
tão baixo. Uma pessoa que não é capaz de se desculpar. Uma pessoa que não é capaz de... Não é nem se humilhar, cara. Isso não é humilhação. É tipo... Se isso é humilhação pra você, cara, se acostuma a fazer. Porque dá pra fazer isso sem ser humilhante, sabe? Desculpa, eu exagerei. Sabe? Você não consegue fazer nem isso. Oh, meu Deus do céu. E eu não vou mentir não. Com ela eu não consigo fazer isso não. Eu não acho que ela é digna. Não acho. Não quero. Eu acho até que eu conseguiria fazer isso, mas não quero. Eu acho que eu conseguiria. Talvez eu não conseguisse. Mas enfim, eu acho que eu conseguiria. Ai, cara. Sabe? Eu tô perdendo muito o fio da meada, mas pelo menos eu tô conseguindo puxar muita coisa. Eu tô conseguindo puxar muita coisa do que eu falei no banheiro. Tô conseguindo pelo menos tocar nas pontinhas dos argumentos. Não tô conseguindo puxar o fio todo. Não tô conseguindo puxar o pensamento todo. Mas pelo menos tô conseguindo mostrar, né, as etiquetazinhas deles. E tipo, sim, eu pensei isso, tá? Isso aqui eu também pensei. Que é o que não raro eu faço. Eu só penso. Não ajo. Ou muito pouco ajo. Enfim, isso se tornou insustentável. Isso é insustentável. Isso sempre foi insustentável. Sempre foi. Mas agora mais do que nunca é. E veio pra ficar. Veio para ser assim. Esse vídeo não é nem tanto sobre a minha irmã. Que bom. Deu até um certo alívio. É de fato sobre mim. Como esse canal é sobre mim. Como a minha vida. Enquanto que também sobre os outros. E a qual isolada não tem muito significado. A vida de ninguém. Sem amigos, sem família, sem outras pessoas que têm significado em si mesmo. Não tem. Ou muito raramente tem, enfim. Também é sobre mim mesmo. Tipo... Eu sou alguém. Tenho 24 anos. Eu estudo medicina. E... eu gosto de creme cracker com leite condensado e Nescau. Pegou a referência? Eu falei a Huitzot ou a Luísio? Enfim, a Luísio. Mas me chamo de a Huitzot. Nós não somos íntimos a esse ponto, tá? Huitzot. Enfim, eu não sei se eu falei nesse vídeo ou na tentativa de... que eu acabei excluindo, mas não terminei a carta ainda. Eu ainda não terminei a carta. Ainda, né? Mas eu já tô no final da página 4. Finalzinho. Só falta... Marruma. Fim de 2019. Não é 2017, é 2019. Eu me formei no final de 2017. Quando eu escrevi isso aqui, eu já tava cursando o curso com C maiúsculo, que eu fiz antes do cursinho. Acho que eu já tava perdido na faculdade. Falei isso já, mas enfim. Como vocês podem ver, muitas das alterações e das anotações são tão velhas quanto essa impressão aqui. Que eu queria passar isso aqui limpo. Em algum lugar. Enfim, talvez no próximo vídeo, em separado, eu leia essa carta. Eu ainda vou ler essa carta, mas vai ter que ser um vídeo só pra ela, porque meu Wattpad, meu iPad não tem mais tanto espaço pra eu ficar editando o vídeo. Ficar guardando e editando o vídeo. De quase 50 minutos. Enfim. Eu nem senti tanta vergonha ali, assim, lendo essa carta como eu achava que eu ia sentir. Porque, sei lá, cara, eu me dei o direito de escrever coisas ridículas e porque elas dizem algo a respeito de mim, elas partilham de mim. Falar que pra mim, pelo menos, elas importam. E elas importam pra mim. Isso é o máximo que eu posso, então é o máximo que a mim vai importar. Sorry. Not sorry. Dei um certo orgulho dessa carta. Mas pelo final, pelo menos, ela vai ficando melhor escrita. Vai ficando mais engenhosa. Prolixa, com muita metáfora, com muita alegoria, com exagero, uma certa redundância, uma repetição de ideias. Mas eu fiquei até surpreso também com a coerência, com o encadeamento das ideias. Eu realmente
Eu sempre tive muito problema no como falar as coisas. Falar, escrever, comunicar. Mas no que eu queria falar, cara, eu sempre fui muito agudo. Eu sempre fui muito cirúrgico. Sempre fui, ainda sou bastante, atrapalhado em como, no caminho. Eu tropeço, mas eu sei exatamente pra onde eu tenho que ir. A depender de como eu me sinto. Em relação a mim mesmo, né? Que é bom. Que é bom. Enfim, provavelmente depois eu vou ver esse vídeo e eu vou pensar, meu Deus do céu, mas eu não vou gravar outra versão disso aqui. Não vou fazer roteiro. Não vou. Não. E é isso, vai bastar. Bastará. Tô pensando em falar por que é que eu quis gravar esse vídeo antes de tomar banho, depois de cagar, em plena segunda de carnaval, sendo que as minhas aulas voltam quarta. Tô com matéria atrasada e desde a segunda passada eu já tenho aula, sendo que eu já devia ter terminado a porra dessa carta before I die, inclusive. Talvez eu só termine antes de morrer de fato. Mas não vai ser amanhã, então vai lá. Eu tenho um pouco, no mínimo eu tenho um mês, né? Não vai saber, né? A gente nunca sabe, mas pelo menos um mês. Se assim quiser o senhor. Eu não sei se eu explico sobre isso, não. Enfim, né? Acho que quando as aulas voltarem eu já vou estar com tanta matéria atrasada que, cara, não vai dar mais pra ficar enrolando como eu enrolo. Essa é mais uma das coisas que vai ter de mudar. O curso vai começar a me tomar cada vez mais tempo. Começa essa quarta. Que é uns 2 dias, eu acho. Eu disse que eu era ruim de conta. E eu não queria perder. Não vou dizer nem esse estado mental, porque, cara, eu já falei tudo que eu queria falar pros azulejos do banheiro, sabe? Eu já falei tudo enquanto eu cagava. Era eu cagando e saindo daqui de dentro tanta coisa que precisava sair, que assim, essa câmera é celular. Eu não quero esquecer o que eu falei, pra articular melhor no outro vídeo. Sim, eu vejo os meus próprios vídeos. Eu não dou like, mas eu vejo os meus próprios vídeos. Ad infinito. A maioria dessas visualizações que vocês veem desses vídeos sou eu. Inclusive, o único inscrito no meu canal é um outro canal que eu tenho, outra conta no YouTube que eu tenho, minha. Enfim, amor próprio, né? É tudo. Às vezes é tudo mesmo, o que você tem. Enfim. É isso. Provavelmente eu queria desenvolver mais alguns assuntos, queria falar sobre mais coisas, mas eu não consigo acessá-las. Eu não sei se eu leio um pensamento que eu escrevi no bloco do Coquip, no celular, quando eu tava remoendo muito sobre a minha irmã, sobre o isolamento dela, sobre o meu próprio isolamento em relação ao mundo, das pessoas. O estado mental que o isolamento deixa você, sabe? Que é muito a ver também com o último vídeo que eu gravei mesmo, né? O Cadelas, Viados e Mulheres. Eu vou ler. Lerei, que provavelmente depois eu não vou ler. Lerei. Aqui, ó. Eu escrevi tudo isso de uma vez. Eu fiz poucas alterações. Eu gosto quando eu sou capaz de escrever esse tipo de coisa assim, no vômito. Algumas coisas têm que sair. A distância não individualiza as pessoas. O isolamento as deixa sós, com seus nem tão velados instintos mais fáceis. O bicho que sabe que é bicho e não tem por que contê-lo. O extremo da individualidade é o lobo que renega a matilha. Só que um lobo culpado de ser lobo. Um lobo voluntariamente estanque na própria selvageria. Um lobo sem a graça irracional, sem a inocência má da natureza, sem a cegueira verde do que não pode pecar, do que é brutal sem perversão. As pessoas alçam-se umas às outras as histórias de que precisam para se fazerem amadas. E para amar, todo afeto pede um mínimo de exagero, contado, repetido e então crido. A vontade de que sejam verdade, meia verdade e mentira repetida tantas vezes que se torna, em questões práticas, vácuo de causa circunscrito por poucos de afeto, de contato visceral e de sacrifício, consegue fazer importar pouco ser ou não ser mais real que a necessidade. Ser real nada tem a ver com a verdade. Ou melhor, ser real nada tem a ver com ser verdade. Tem-se verdades que não existem e seguem tão veras quanto se existissem.
Todo amor é o mais banal, o mais vulgar ato de fé. É criação do que nem precisa existir para haver. Toda pessoa que ama é um pouquinho salva de si mesma. Não de todo, mas é sim. Cabe a ela se fazer acreditar que esse grama é o todo que lhe importa. Cabe a ela levar o personagem até suas últimas consequências. Cabe a ela tornar a máscara pele e carne. Muito disso aqui eu acho que só faz sentido se você pensar na ideia do Deus bíblico, né? Muita coisa aqui, cara, eu já fui crente, eu sou ocidental, desculpa, eu fui catequizado. E eu prestei atenção nas minhas aulas de catecismo. Não das orações, mas na parte de teologia. Eu sempre tive interesse, pelo menos, nisso. Tá, assim, eu sou um viado recalcado, complexado, sabe? Uma religião, eu saco de esperar no meio de religião. Então, assim, muito isso aqui só faz sentido se você tem uma ideia, assim, mas isso vem muito daquela ideia de que Deus é amor, de que Deus não existe, Deus é. Então, se Deus é amor, e Deus não existe, ele só é algo. Você percebe mais pelas causas do que pela essência, porque a essência dele é inalcançável, sabe? O amor meio que é assim também entre as pessoas. Principalmente quando ele é sentido por pessoas, não vou dizer plainly más, mas pessoas que não valem nem que enterram, nem que o gato enterra, sabe? Até elas sentem amor, até elas sentem afeto. Isso eu não preciso nem de muita experiência de vida pra sacar. Pra identificar no mundo sim, mas pra sacar, né, como, nossa, como sou inteligente, eu sei tanta coisa do mundo, enfim, é só você ler Crepúsculo ou Morte dos Vivantes. Você vai sacar que o amor não é privilégio dos bonzinhos. E eu não sou bonzinho. Eu nunca fui bonzinho. E eu não pretendo ser bonzinho. Só quero ser eu, cara. Só quero que isso não seja tão difícil. Ou seja difícil, mas que seja possível. Mais do que urgente e necessário. Enfim, se eu continuar gravando esse vídeo, eu vou fazer cada vez menos sentido para aqui. Entendo.